O irmão que trouxe a sua Bíblia, abra conosco no livro de Mateus, capítulo 11, vamos ler o versículo 20 até o 22. Mateus, capítulo 11, versículo 20 ao 22. Essa é a introdução da mensagem que o Espírito Santo colocou no nosso coração hoje. O tema da mensagem hoje é Jesus e fé, é certeza de vitórias. Jesus e fé, certeza de vitórias. Amém? Todo mundo já achou? Aleluia. Então vamos lá. Passou então Jesus a increpar ou repreender as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Amém? Amada igreja, pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, essas cidades aqui tem um título aí, essa passagem aí. Ai das cidades impenitentes, quer dizer, incorrigíveis. Cidades que ficavam ali presas no erro, presas no pecado. Então, amados, nós estamos falando aqui de pessoas incrédulas, de uma cidade incrédula. Então, muitas coisas que nós vimos por aí hoje em dia, por exemplo, nenhum de nós aqui viu o juiz que vinha aqui em Juiz de Fora, vinha aqui de vez em quando, para poder resolver algum problema, onde passou a chamar a cidade de Juiz de Fora, porque vinha um juiz de fora. Nós aprendemos isso através de livros e de pessoas que falaram com nós. Por que a cidade chama Juiz de Fora? Assim também são crenças, são culturas, são costumes. Você é criado num tipo de cultura, num regime talvez de um costume. Você de criança, você fica naquele costume, você fica naquela cultura. Tem pessoa que é criada no espiritismo, ali dentro nem todos, isso não é um padrão para todo mundo, mas a maioria das pessoas que é criada ali, ela vira espírita. A família dela toda é espírita, então é raro às vezes que ela sai para ser um cristão, para fazer parte do cristianismo, acreditar em Jesus. E outras pessoas já partem para outras crenças, porque é aquele mundo que vive. Aí vamos passar para o futebol, né? Tem casa que o pai, o avô, é tudo flamenguista. O neto já vai ganhar uma camisa do Flamengo lá, quando ele está neném ainda, nem sabe o que é time, nem dente na boca não tem, já ganha a camisa do Flamengo lá. Por que nós estamos falando isso? Então a pessoa vai seguindo aquilo que já está praticamente colocado ali para ele seguir. Mas lá na frente, talvez ele pode continuar firme quando ele passar a ter mais entendimento, ele pode continuar ali firme naquele caminho, naquela crença, naquela cultura, naquele costume, ou sair dele, né, para uma coisa melhor ou pior. Assim, muitos de nós aqui, nós também mudamos a nossa vida, através de um homem chamado Jesus Cristo. A partir que nós recebemos, no momento que recebemos o toque especial, poderoso das mãos do Senhor Jesus, nós começamos a notar que nós estávamos verdadeiramente indo para o caminho errado, pelo lado oposto. Nós estávamos indo para a morte, para a condenação eterna, e o Senhor Jesus nos oferece uma vida eterna. Então, amados, aqui a partir dessa introdução, nós também podemos falar da cidade de Nínive, né, que estava toda errada. O Senhor fala com Jonas, profeta Jonas, vai lá e prega para ele. Não vou lá não. Tudo que eles fazem lá é errado contra o Senhor.
Eu não vou lá, não é para lá que você vai. E nós conhecemos a história de Jonas, mas me conta, ele não passou por aquele sufoco todo que ele passou, porque ele assim procurou, que ele tinha que ser obediente à voz de Deus. Ele não chegou lá, mas chegou lá trancos e barrancos, passou por dificuldade, mas chegou lá. Então, amados, aqui também dá para nós uma visão panorâmica da nossa vida. Você pode estar passando por turbulência, você pode estar passando por provações, por tempestade, vento forte na sua vida, mas aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai te levar no porto seguro. Você vai chegar lá, você vai chegar lá, porque às vezes a bênção vem rapidamente, às vezes ela demora um tempo, mas ela chega. Ela chega porque é Deus que está no controle. Nós estamos depositando a nossa fé, confiando em Deus. Por isso que a bênção vem. Então, amados, os irmãos entenderam que nós estamos falando aqui que a gente precisa exercitar nossa fé, ser obediente e confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Confiar. A gente não precisa ser incrédulo porque não aconteceu aquilo que você esperava naquele momento, mas você pode ter certeza que lá na frente vai acontecer, ou talvez amanhã vai acontecer. Mas a gente quer hoje, nós estamos chorando hoje, nós estamos com fome hoje, o problema do casamento é hoje, e a gente quer a cura é hoje, a gente quer a solução é hoje. Mas a igreja precisa viver no tempo de Deus, porque sempre o Senhor tem ali um tratamento todo especial para com os seus, para que você não venha a cair, para que você não venha se decepcionar. Às vezes você precisa passar, você que está bem estruturado com o Senhor, você que está bem alicerçado na rocha que é o Senhor Jesus, você precisa passar para você orientar até os seus filhos, até os seus netos. A avó já passou por isso, a mãe já passou por isso, ou o pai já passou por isso. Então, é assim, dessa forma que eu saí. Foi orando, confiando, porque o nosso Deus, Ele tem poder para nos salvar, tem poder para curar, tem poder para abrir as portas. Então, o segredo é oração e ter fé, e confiança no Senhor. Então, às vezes é preciso passar para você aprender, para você passar para frente, para as suas gerações de filhos, netos e bisnetos, se assim o Senhor permitir. Dentro, meu Pai, da bênção que o Senhor deu para a gente, eu peço agora ao Espírito Santo que venha falar comigo e com a igreja, porque se o Espírito Santo, Ele não falar na minha boca, eu não posso falar nada, que é o Espírito Santo que edifica, consola e conforta a igreja. Ele exorta a igreja. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Quem tem fé, diga amém. Vamos perguntar novamente que a igreja não entendeu. Quem tem fé, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Marcos 8, 22 diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego rogando que o tocasse. Quem chegou lá? Jesus e os discípulos. Então trouxeram um cego daquela cidade, daquela aldeia, rogando que o tocasse. Aquela cidade era uma cidade o quê? Incrédula, nós acabamos de ler lá. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Foi feito tantos milagres, numerosos milagres naquela cidade, numerosos milagres, nós acabamos de ler aí, lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 20 até o 22. E eles continuaram o quê? Na sua incredulidade, na sua zombaria, escarnecendo da palavra, escarnecendo das coisas de Deus. Então, lá na frente, Jesus, ele chega com seu discípulo a esta aldeia, e trouxeram um cego para ele, rogando que o tocasse. Irmãos, a gente sabe que o Senhor Jesus, aonde Ele está, o milagre acontece.
o milagre acontece. Então, aquele cego também, como já talvez ele não enxergava, mas ele ouvia as pessoas falarem muitas coisas, zombaria, que negócio é que não resolve nada, isso não resolve nada, isso não existe. Com certeza aquele cego também era um incrédulo. Aonde está misturado ali com as outras pessoas, ele não escutava pessoas que pensassem positivamente, só jogando para baixo. Então, com certeza, ele falou assim, eu nasci cego e vou morrer cego. A Bíblia não fala se ele nasceu cego. Agora, vamos supor, se ele ficou cego, assim, eu vou morrer cego. Eu enxergava, agora eu sou cego e vou morrer cego. Quem que pode me curar? Eles eram incrédulos. Então, amados, aldeia de incrédulos. Então, na cabeça dele, com certeza ia acontecer isso. Recuperação da visão dele era praticamente impossível. Mas o nosso Senhor Jesus, quando ele chega perto daquele cego Bartimeu, aí o que ele fala com ele? O que quer que eu te faça? Que eu veja. E logo então recupera a visão. E logo passou a enxergar. Jesus falou com ele e ele passou a enxergar. Quando Jesus chega também na casa da sogra de Pedro, a mulher estava enferma, febril, e Jesus tomou-a pela mão e logo a febre a deixou. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele não precisa de uma segunda oportunidade para curar aquela pessoa, para salvar aquela pessoa, para tocar aquela pessoa. Num primeiro toque ela é curada, numa primeira fala aquela pessoa ela é curada dos seus problemas, da sua enfermidade. Quando ele chega naquela casa que é onde estão clamando por ele, ele chega para resolver, para solucionar problemas. O Senhor Jesus, quando chegou na nossa vida, foi para solucionar o problema da nossa vida, foi nos tirar das garras do inimigo. E hoje em dia, muitos aqui saíram de caminhos tortuosos, saíram da idolatria, saíram de feitiçaria, saíram de várias coisas que faziam erradamente, talvez sem conhecimento, talvez com conhecimento, mas não tinha força de sair, força de retornar para ter uma vida normal. Mas o Senhor Jesus, quando ele chega verdadeiramente, ele faz a diferença. Ele faz a diferença. Então, amados, por que eu estou falando aqui? Porque Jesus precisa, é só uma vez que o Senhor Jesus te tocar, você é curada. Uma vez que ele te tocar, você é transformado. Uma vez que ele te tocar, a sua família muda. Uma vez que ele te tocar, você passa a ser diferente. Você só retrocede se você quiser, porque aí depois daí para frente, você tem o livre-arbítrio de voltar para a derrota ou ficar na vitória com o Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, Marcos 8:23, diz lá, Jesus tomando aquele cego que foi levado até ele, pela mão, levou para fora da aldeia. A aldeia era incrédula, eram escarnecedores, zombadores. Não, já fiz inúmeros ou numerosos milagres aqui. Vou te tirar para fora daqui, porque senão nada vai acontecer. Vão te tirar fora da aldeia e vão operar um milagre na sua vida. Aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Irmãos, Jesus precisa de farinha, precisa de varinha de condão, varinha mágica, precisa de diamante, azulejo, de vela para fazer algum milagre. Jesus perguntou na Bíblia toda aí, se a pessoa tinha ficado curada, da onde aquela pessoa que é com o paralítico, né, cegos, que nós já falamos aqui. Ele perguntou se ela ficou curada da febre. Perguntou a sogra de Pedro, perguntou isso ela? Não. Tomou pela mão e ficou curada. O paralítico também, levanta-te.
Se a pessoa não tomasse a atitude de levantar, ia ficar sentada, mas já estava curada, tinha que ter o quê? Aí fazia parte dele. Mas aqui, Jesus pergunta: vês alguma coisa? Irmãos, nós estamos vendo aqui como estava este homem, como estava a vida social deste homem, como estava a fé deste homem, como eram as pessoas que estavam ao redor deste homem, pessoas incrédulas, que Jesus pergunta para ele: vês alguma coisa? Irmãos, você sabe, quando o Senhor Jesus entrou na nossa vida, a mudança ela foi completa. Uns acontecem na mesma hora, outros acontecem gradativamente, outros acontecem ainda, leva um ano e pouco a pessoa entender que Jesus fez. Não é uma coisa padrão, uniforme para todas as pessoas. Cada um recebe Jesus de uma forma, mas o importante é receber Jesus. Nós, quando chegamos na igreja a primeira vez, conforme já falei algumas vezes, sentava lá atrás. Eu tinha até medo de vir na frente, lá na igreja no bairro Bonfim. Então, até que o Senhor verdadeiramente me tocou. Já estava fazendo até o curso de teologia. Ele verdadeiramente me tocou. Aí foi um domingo, aquela busca do Espírito Santo. Aí eu comecei a falar em línguas estranhas. E eu estava olhando para o pastor, né, para lá. E quando o pastor começou a falar amém, amém, eu estava olhando lá para a rua. Imagina a igreja lá para você lembrar. Eu estava olhando lá para a rua e o púlpito estava para cá. Então, amados, foi aquele negócio gostoso que eu nunca mais esqueci. Foi num domingo. Então a gente não esquece. E ali, depois, eu fiquei firme um tempo. Aí começou a aparecer muita coisa que há muito tempo não acontecia na minha vida, com meus amigos, meus familiares, começou a aparecer churrasco um atrás do outro. O pastor Moisés não gostava nada de churrasco na época, né? Irmão, se eu estava vindo de escola de samba, se eu estava vindo de bebedeira, se eu estava vindo de bagunça, de briga, de campo de futebol, começou a aparecer um churrasco atrás do outro, um atrás do outro. Só que o pastor Moisés tomou a decisão: eu não vou lá, que eu sei que isso é armadilha. Deus me tocando, isso é armadilha. Você é presa fácil. Se você é presa fácil, o Espírito Santo falou: você é presa fácil. Se você for, você vai ficar lá. Porque quando eu converti, irmãos, eu bebia uma cervejinha todo dia. Aí quando eu converti, eu passei a tomar essa cervejinha só no sábado. Eu achei que estava bom, porque eu já estava tomando só no sábado. Então, mas não estava bom ainda, porque eu tinha entregado a minha vida para Jesus. Eu já estava fazendo escondido. Até que um dia, parece que é engraçado, mas é o Espírito Santo. Até que um dia eu cheguei naquela padaria do lado da igreja lá, naquele cruzamento ali perto naquela rotatória que tem ali hoje. Então uma padaria ali antiga ali. Eu cheguei lá uma sexta-feira e tinha umas 15 pessoas, uns bebendo lá fora, outros lá dentro. E eu entrei lá, né, e eu pedi uma latinha de cerveja para me levar para casa. De Deus ninguém esconde, né, gente? De Deus ninguém esconde. Podia esconder dos irmãos da igreja. Era pouco, é recém-convertido. Irmãos, aí a mulher nada de me servir, porque estava atendendo os outros lá. Quando veio, ela veio em mim, chegou em mim e perguntou o que eu pedi. Ela disse: o que o senhor pediu mesmo? O senhor já foi atendido? O que o senhor pediu mesmo? Você pediu um negócio aí. Na hora que eu olhei para a porta, o pastor Daniel entrando. Me dá um pedaço de pudim. Me dá um pudim. Eu pedi um pudim daquele ali. Aí levei o pudim e falei assim: graças a Deus que ele chegou. Graças a Deus. Aí, depois daquele dia, eu falei: ninguém esconde Deus. Eu falei: quem será que enviou o pastor Daniel naquela padaria? Está vendo, irmãos? Ninguém esconde Deus. Dali, daquele momento para lá, nunca mais coloquei bebida alcoólica na boca. Graças a Deus por isso. Talvez já tinha morrido. Graças a Deus.
Quando talvez você impedir de ir a um lugar, de uma festa, você assim, o carro estragou, não vai dar, fica triste não, Deus está te livrando de alguma coisa. Talvez a pessoa está internada lá, não fica triste não, Deus está te ensinando, mostrando alguma coisa para você ou para a pessoa que está lá. Talvez você vai ter que ficar de acompanhante lá para pregar para o médico. Sempre tem um propósito, sempre tem um objetivo. Então, amados, nós vemos aqui que ele pergunta, vê alguma coisa? Versículo 24, está aí, ó. Este, recobrando a vista, respondeu, vejo homens porque, como árvores, os vejo andando. Ele estava vendo pessoas como árvores. Olha a fé desse homem. Jesus faz a obra pela metade? Não faz. Se ele tivesse fé, se ele tivesse confiança naquilo que pôs a mão nele, Jesus tirou ele para fora da aldeia. Se ele tivesse fé, no primeiro toque que Jesus fez uma saliva, passou no olho dele, ele tinha enxergado. Jesus também não fez, ela cuspiu na terra, fez ali vamos dizer, um lodo com cuspe e passou na vista de outra pessoa, foi outro caso, e a pessoa não recobrou a visão? Aqui Jesus passou saliva no rosto, aqui no olho dele, e ele via o homem andando como árvores, por causa de quê? A fé é aquela pouca, a incredulidade. O Senhor já te deu a bênção, o Senhor já te deu a vitória, e você não está enxergando essa bênção sobre a sua vida. Só de você estar aqui nessa noite, só de você estar podendo chegar na sua casa, ter um arroz com feijão para você comer, ter um cantinho para você deitar, colocar a cabeça e dormir, já está bom demais, é bênção de Deus. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, a falta de fé, ela retém um milagre acontecer. Aquele paralítico lá no tanque de Betesda, Jesus virou para ele e falou assim, levanta-te, toma teu leito e vá. Ele teve que levantar e sair, mas já estava curado. Se ele ficasse, será que eu vou andar? Ele estava lá até hoje. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A pessoa incrédula, ela não consegue ver o poder de Deus na vida dela. Tudo é obstáculo para que ela venha orar a Deus, que ela vá buscar presente de Deus. Talvez esse obstáculo seja dentro da casa dela mesmo, ou talvez o obstáculo esteja nela. Mas ela costuma passar, essa culpa para o marido que não é cristão, para a esposa que não é cristã, para os filhos que não deixam ela fazer a oração dela. Então, amado, a pessoa transfere a culpa, mas o culpado é ele mesmo. Você precisa, vamos dizer assim, se educar espiritualmente. Você tem que ter o tempo para Deus. Você pode não ter o tempo para o futebol, não pode não ter o tempo para novela, não ter o tempo para série, para Netflix, aonde a rede social que você quiser lá. Mas para Deus nós precisamos ter tempo. Para Deus nós precisamos ter tempo. Então, amados, Marcos 8:25. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Glória a Deus. Mais uma chance, mais uma oportunidade de entregar a vida para Jesus. Os olhos dele agora foram abertos verdadeiramente. Já tinha sido, mas o Senhor perguntou a ele, ele falou que não estava bom. O Senhor deu mais uma chance para ele. Quantas oportunidades o Senhor tem nos dado? Quantas chances o Senhor tem nos dado? Talvez não por ano, mas no dia, diariamente. Quantas? E muitas pessoas têm rejeitado a palavra do Senhor. Muitas pessoas não têm dado ouvido ao Espírito Santo, mas têm dado ouvido a si mesmo, ao seu entendimento, aquilo que lhe parece direito. Ela parece para ela, mas os seus sim são caminho de morte. Ela em Provérbios 16:25. Se o Jonathan estiver aí, põe para nós. Provérbios 16:25. Glória a Deus. Então, parece que é direito, mas os fins do caminho do próprio entendimento nós são os caminhos de morte. Há caminho que parece direito ao homem, mas os seus fins são os caminhos da morte. Olha lá.
Glória a Deus, está vendo? A palavra de Deus ensina tudo para nós. Nós temos que ter a mente de Cristo. A nossa sabedoria precisa vir do alto, que a gente não sabe nada. Sem Deus nada podemos fazer. E lá em João capítulo 15, versículo 5. Então, sem Deus nada podemos fazer. Glória a Deus. Irmãos, a pessoa incrédula não consegue ver o poder de Deus. Ela não consegue ver o que Deus tem feito na vida dela. Irmão, te falo, cada oração que você tem feito, cada clamor que você tem feito ao Senhor pelas madrugadas dentro, cada lágrima que você tem derramado, você pode ter certeza que o Senhor tem entrado com a providência ali em cima daquela situação, em cima daquele problema que você está passando, não é que você vai ficar nele, é passageiro. O que não passa é a palavra e as promessas do Senhor na nossa vida, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quantas oportunidades Jesus tem dado para as pessoas, para a igreja, ser verdadeiramente uma igreja que ora, que perdoa, que é cheia do Espírito Santo. Quantas oportunidades, mas precisamos ter fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo do 1 ao 3 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então quer dizer, é fé, isso é fé. Você não está vendo o dia de amanhã, mas você tem fé que vai ser um dia muito bom na sua vida, que Deus verdadeiramente tem preparado o nosso amanhecer, o nosso dia de amanhã. Deus está no controle dele. Então a gente não está vendo, mas a gente tem fé que vai ser um dia melhor. Glória a Deus. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A igreja no século 21 tem dado bom testemunho. Nós podemos ver alguns fatos aí mas o Senhor está aí, no julgamento toda justiça pertence ao Senhor. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Pela fé, a gente não estava lá, nós entendemos isso aí. De maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. Deus não precisa de nada, irmãos, para mudar a sua vida. Deus não precisa de nada para mudar o seu casamento. Deus precisa só de que você tenha fé e confia nele. Tenha fé, meu irmão, confia nele, que dias melhores virão. E às vezes pode ser aqui, mas a certeza mesmo que a gente tem que os melhores dias da nossa vida serão aqueles na eternidade, aleluias. Glória a Deus, porque aqui pode ter dias melhores para você, mas e para a nossa família? E você vendo as outras pessoas passando por dificuldade, será que a gente vai ser tão feliz assim? Por isso que eu falo, lá em cima não, lá todo mundo vai ser feliz, para a eternidade, para sempre. Então, amados, nós precisamos entender as coisas de Deus. Tudo acontece porque Deus está trabalhando. Essa chuva agora, a noite que chegou, o amanhecer, o sol, o vento, a água, ali nos mares, nos rios, tudo está no controle de Deus. Marcos 8, 26, voltar lá. E estava escrito: e mandou Jesus embora para casa. Então aquele cego ficou curado e Jesus, volta para casa. Está lá, Jesus mandou embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Ele morava na aldeia, tiraram ele da aldeia, tirou para fora da aldeia, mandou ele para casa, a casa dele estava na aldeia. Com certeza, assim, você faz uma casa distante dali, onde você pode buscar água lá, mas você não fica lá não. Você não fica no meio deles, que eles são incrédulos. E capaz de você voltar para lá e ia falar que está cego, capaz de não estar enxergando de novo, de tanta incredulidade no lugar. Não fica no meio deles não.
Então nós temos que andar com pessoas que são o quê? Pessoas que são, que têm pensamento positivo, pessoas que colocam você para frente, que ora com você, pessoas que verdadeiramente buscam esse Deus Todo-Poderoso. Você vai conversar com pessoa que está para baixo, pessoa que não acredita, pessoa que está sempre com negativismo na sua vida. Essas pessoas vão te jogar para baixo. Ah, mas eu não tenho essas pessoas. Tem. Conversa com Deus, aleluia. Conversa com Deus. Se você não tem essas pessoas, conversa com Deus. Conversa com Deus, com certeza, coisas boas Ele fará na sua vida, aleluia. Então, amado, não fique no meio de incrédulos. Essas pessoas costumam matar a nossa fé. Pessoas negativas, pessoas pessimistas. Fique no meio de pessoas que confiam no Senhor e que têm fé nele, e com certeza dias melhores virão, aleluia. Em nome de Jesus, porque a Bíblia diz assim, que o justo viverá pela fé. Se Jesus fez uma obra na sua vida, meu irmão, é isso que nós queremos colocar aqui agora. Se Jesus fez uma obra na sua vida lá 15, 20, 30 anos atrás, você pode ter certeza que deu certo, foi uma obra que está pronta, Ele fez, deu certo. Não, você, o marido está retrocedendo, a esposa está retrocedendo. Não, deu certo. Deu certo. Às vezes é momentos difíceis que você está passando. Muitas casas, às vezes o problema sai dessa casa, está em outra casa de outro jeito. Mas todo mundo tem problema. Enquanto a gente estiver aqui, enquanto a gente estiver nesse corpo de humilhação, nós vamos ter problemas. Jesus teve problema, teve medo, sentiu frio, teve fome, sentiu dor. Mas hoje ninguém toca em Jesus. Ele está no corpo glorificado, corpo de honra, né? Está com a sua capa celestial. Ele é o verdadeiro, ele é o próprio Deus que esteve aqui. E é esse ajudado, é esse Deus que tem nos sustentado de pé, aleluia. Então, se Ele prometeu que Ele vai tirar aquela pessoa da sua família dos vícios, você tem orado para Ele vai tirar. E se Ele te falou que Ele vai quebrar aquela maldição que foi instalada na sua família, Ele vai tirar isso. Sabe por causa de quê? Porque nós somos o povo, a geração eleita do Senhor, o povo escolhido do Senhor, os ungidos do Senhor. Somos a igreja poderosa do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, aleluias. E o Senhor Jesus nos dá autoridade para isso. Eis que vos dou o poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum, diz a palavra do Senhor. Então, amado, não tenha medo das adversidades, não tenha medo. Talvez uma pessoa que lançou uma palavra de maldição contra a sua vida, é só você repreender aquela palavra em nome de Jesus. O próprio Jesus repreendia o vento, repreendia as águas, repreendia as pessoas endemoniadas. Em nome, nós repreendemos em nome de Jesus. Ele repreendia no nome dele mesmo, que ele é o próprio Jesus. Está repreendido o demônio. Ele falava está, mas ele é Jesus, mas nós temos que falar em nome de Jesus. Porque o pastor é um simples homem. Quem faz a obra é Deus, aleluia. Os irmãos estão aqui, são simples homens, simples mulheres estão aqui. Então, quem faz a obra é o Espírito Santo, é Deus, aleluia. Então, amados, aquele homem teve a visão restaurada, mas teve que receber 2 toques do Senhor Jesus para ele enxergar que verdadeiramente ele estava curado. Mas tem até o louvor que fala assim, apenas um toque, que aquela cantora cantava, apenas um toque é o suficiente. E o Senhor está te tocando nessa noite. Você que está nos assistindo pela rede social, o Senhor está tocando você nessa noite, está tocando na sua família nessa noite, está acontecendo mudança na sua família aí nessa noite, em nome de Jesus, ou a hora que você estiver nos assistindo, porque Deus é fiel, e a fé vem pelo ouvir. Se você está nos ouvindo, Deus há de fazer mudança na sua casa, na sua família, aleluia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Eu gostaria, nesse instante, de orar com você. Essa é a primeira oração. Feche seus olhos. Você que está com o coração amargurado, você que está com o coração angustiado,
Você que está com o coração tipo a pedra, tamanha dor que você está passando, porque o coração, ele é como terra estranha, que só Deus pisa. Por mais que você quer falar para o irmão isso ou aquilo, às vezes você não consegue transmitir para ele a intensidade da sua dor. Mas Deus é fiel. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe aonde está apertando mais. E nessa noite, pelo nome do Senhor Jesus, Ele há de dar uma solução para a sua causa. Ele há de abrir as portas, aleluias. Ele há de derrubar as muralhas que se levantaram contra você, aleluias. Porque Ele é Deus, Ele é um Deus, Ele é Deus poderoso, aleluias. A tua palavra diz: eleva os seus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. Soberano Deus e eterno Pai, este homem, essa mulher que está aqui nessa noite chorando, meu Deus, essa pessoa que está angustiada, essa pessoa que está sem direção, essa pessoa parece, meu Pai, ou Senhor, que fizeram muralhas em volta dela, de estar no meio, não tem como sair, não tem como transpor aquela muralha, meu Deus. Senhor, o Senhor venha derrubar essa muralha nessa noite, meu Pai. Toca, meu Deus, na vida deste homem, toca na vida dessa mulher, meu Pai. Senhor, venha acalmar essa tempestade, Senhor, venha acalmar esse vento forte que está acontecendo, meu Deus, porque, meu Pai, os ventos te ouvem, Deus Altíssimo, o mar te ouve, Senhor amado, meu Deus. Ah, Senhor, que haja paz nessa casa, que haja paz nessa vida, que haja paz nesse coração, meu Deus. Ah, Senhor, que a felicidade, que a harmonia, meu Pai, volte a reinar nessa família, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Espírito Santo, meu Pai, ah, Senhor, podemos sentir neste lugar ventos, ó Pai, como que línguas repartidas de fogo estão por toda a igreja, meu Deus, tocando na vida desse irmão, tocando na vida dessa irmã, meu Pai. Nós temos certeza que o Senhor, meu Pai, está com os ouvidos inclinados, ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa oração, meu Deus. Que haja verdadeiramente milagres aqui neste lugar, meu Deus, porque o Senhor verdadeiramente, aonde o Senhor está, o milagre acontece, maravilhas acontecem, meu Deus. Nós cremos, ó Pai, que a nossa família tenha força, meu Deus, que a nossa família entregue também a sua vida, meu Pai, nas mãos do Senhor Jesus, ó Pai, porque nele, meu Pai, tem vida eterna, meu Pai, nele, meu Pai, tem alimento, nele, meu Pai, tem fonte de água viva, meu Deus. Nos abençoa, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus, graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, aleluias. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, aleluia.